Fala pessoal, a PX1 aí de cálculo 3 de 2022.2, né? A mais recente aí do semestre passado. Na verdade, essa aqui foi presencial, né? Não era nem para aparecer o título aqui, a PX1, era a P1 mesmo, normal, porque foi presencial. Seguinte, questão 1 clássica de limite. Toda questão 1 é de limite em cálculo 3. Então, assim, como eu falei anteriormente nos outros vídeos, aqui eu vou ser um pouco mais breve, é o seguinte. Eu tenho 3 tipos de limite em cálculo 3. Onde o limite existe e pode ser qualquer valor, onde um limite existe e pode ser zero, e onde que um limite não existe. O que acontece? Primeiro tipo, eu posso aplicar direto x igual a 1, y igual a 1, e encontrar um valor aqui que seja diferente de uma indeterminação. Nesse caso eu paro por aí e pronto, a vida que segue. Quando eu encontro uma indeterminação, às vezes eu posso trabalhar a fatoração. Esse barulho é de chuva, hein, pessoal? O tempo está fechando aqui, mas enfim. Eu posso trabalhar uma fatoração ali para retirar a indeterminação, mas de qualquer forma é uma aplicação imediata. Mesmo que eu trabalhe uma fatoração igual ao cálculo 1 lá, que eu tirava a indeterminação e tal, ok. Segundo caso, um caso que o limite não existe. A gente usa o teste dos dois caminhos. Eu mostro um caminho indo para um limite, um outro caminho indo para o outro, e concluo que aquele limite não existe. Por quê? Porque quando o limite existe, qualquer caminho que eu tomar tem que chegar no mesmo resultado. Basicamente é isso. Então, se eu tenho um caminho indo para um resultado e o outro indo para outro, então eu posso concluir que aquele limite não existe. Tendo essa mesma explicação, se eu pegar um caminho e esse caminho, o limite não existir, eu já posso concluir que aquele limite não existe. Por quê? Porque quando o limite existe, todos os caminhos que eu tomo levam ao mesmo valor. Ok? E por fim, é aquele em que o limite vai para zero. O que eu faço? Eu trabalho com uma função, eu chamo aquele limite de uma função, desmembro essa função no produto de outras duas. Ou seja, eu tenho um produto, do lado de um produto, aquela partezinha da função sendo limitada, eu preciso argumentar, e a outra parte indo para zero. Então, o produto de uma parte que é limitada e a outra parte indo para zero, eu posso concluir que aquele limite vai para zero. Certo? Então, assim, eu já desmembrei em outro vídeo, uma explicação assim, ficou muito detalhada mesmo, aqui eu fui mais breve um pouquinho. Então, assim, eu sempre gosto de conversar em relação a isso. Então, assim, 3 minutinhos aí conversando, uma partezinha teórica. Vamos lá começar aqui a nossa letra A, certo? A letra A é o seguinte. X e Y indo para 1. Quando eu aplicar isso aqui imediato, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Isso aqui é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Então, não é o caminho. Certo? Eu, batendo o olho aqui nessa questão, eu já consigo observar fatorações. Então, assim, pode ser que seja um caminho fatorar. Ok? Por quê? Observando aqui, eu sei que x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Ó. X menos y. Certo? E aqui embaixo, ó, o que a gente tem? O cubo, né? Então, é produto notável elevado a 3. É importante saber isso aqui, ó. Isso aqui é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Isso aqui vem lá de produto notável, lá de cálculo 1, lá de pré-cálculo. Preciso chegar aqui já sabendo disso, certo? Então eu vou trocar, ó. Vai ficar igual a limite quando x e y tende a 1 de x mais y dividido por x menos y, aliás, x mais y que multiplica x menos y, dividido por x menos y que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque a minha determinação vai sumir agora. Posso cortar x menos y com x menos y e vou aplicar o limite. Quando eu aplico o limite, aqui em cima vai ficar 1 mais 1. Lá embaixo vai ficar 1 ao quadrado mais 1 vezes 1
mais 1 ao quadrado. Isso aqui é 2 dividido por 3. E pronto. Esse limite veio tranquilo, uma aplicação imediata. Talvez a dificuldade seja lembrar do produto notável quando está elevado a 3. Geralmente a gente aprende até o elevado a 2. Mas é interessante, assim, entre aspas, ir sabendo o elevado a 3 também. Beleza? Agora vamos fazer a letra B. Letra B, pessoal. Todo mundo me faz a seguinte pergunta: como eu identifico o que eu vou usar, né? Quais dos 3 tipos eu vou utilizar para resolver o limite? É uma pergunta assim que ninguém vai saber responder, sabe? Porque às vezes eu mudo um sinal da função ali, eu troco totalmente a minha resposta. Então, o melhor jeito de enxergar isso, vai facilitar visualmente, é praticando, é fazendo exercício. Igual que é padronizado, tem repetição de questões. Então, assim, você indo para a prova e caiu uma questão que você já tenha feito, pô, você ganha tempo e tal. Tirando isso, ainda tem a parte de descartes, né? A gente começa a observar algumas coisas para descartar. Por exemplo, na letra A, pô, quando eu apliquei imediato, não deu certo. Só que eu observo que ali tem fatorações. Então, fatorações vai ser um caminho. Já começa a perceber isso. Por exemplo, agora, na letra B, o que acontece na letra B? Se eu aplicar, vai ficar 0 sobre 0. Já é uma indeterminação. Não existe nenhum tipo de fatoração aqui. Ou seja, já descartei a primeira opção. A segunda opção seria desmembrar em 2, né? Onde uma é limitada e a outra vai para 0. Porém, eu não consigo enxergar nada limitado aqui. Por quê? Quando é assim, sei lá, x ao quadrado, eu já sei que é um número maior ou igual a 0. Então já começa a ter uma partezinha limitada. E não é o que acontece nessa letra B. Então, se eu não consigo fatorar, se eu não consigo enxergar nada que seja limitado, o que sobra para mim é o teste dos 2 caminhos. E é isso que eu preciso buscar. Entendeu? Então, assim, a gente já começa a descartar algumas possibilidades, perceber alguns padrões. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu faço? No meio, ó, seja f de xy igual a x dividido por x mais y. Lembrando que essa questão é uma questão que já caiu em prova anterior. Então, quem fez prova anterior já foi sabendo o que aconteceria nessa questão aqui. Mas, enfim, seguindo. Aí, o que eu vou fazer? Seja ε1 de t, aliás, seja ε1 de t igual a t0 e ε2 de t igual a 0t, esses são os 2 caminhos que eu vou tomar. Lembrando que, aqui a gente coloca, ó, observe que ε1 de 0 tem que ser 0 e 0, porque o limite está tendendo a 0 e 0. Então tem que ser 0 e 0. E ε2 de 0 também é 0 e 0. Estou trocando t por 0 agora, nesse caso. Então, isso aqui é uma condição necessária para aplicarmos o teste. Então, isso aqui é uma condição necessária. Então, eu não posso tomar 2 caminhos assim que vem na minha cabeça. Eu preciso tomar 2 caminhos que obedeçam essa regra aqui. E claro que eu preciso tomar 2 caminhos que o resultado seja diferente, certo? Então, continuar. Vou baixar aqui rapidinho, um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? Limite, quando t tende a 0, de f de ε1 de t.
Isso aqui é igual a limite, quando t tende a zero, de f. Quem que é y1 de t? É o x valendo t e o y valendo zero. Isso aqui vai ficar igual a limite, quando t tende a zero, de... Estou trocando o x por t, então vai ficar t sobre t mais o zero. Isso aqui é igual a limite, quando t tende a zero, de t sobre t, que é igual a limite. Repare que eu ainda não apliquei. Quando t tende a zero, t dividido para t é igual a 1. E limite de constante é a própria constante. Então isso aqui é igual a 1. Certo? Por outro lado, o que a gente observa? Que limite de t tendendo a zero de f, de y2 de t, vai ser igual a limite de t tendendo a zero. Agora eu peguei o contrário, né? Então vai ser f. Vou pegar o zero no x e t no y. Isso aqui é igual a limite, quando t tende a zero, de 0 dividido por 0 mais t. Cuidado que o meu mais é muito parecido com t. Pode confundir um pouco. Isso aqui é igual a limite, quando t tende a zero, de 0 dividido para t. Isso aqui é igual a limite, quando t tende a zero. 0 dividido para t é 0. Repare que eu ainda não apliquei o limite. Eu só deixo de colocar limite, tendendo, limite, tendendo, limite, tendendo, quando de fato eu aplico. E agora, de fato, eu vou aplicar. Limite de constante, a própria constante é 0. Qual que é a conclusão? Como limite de t tendendo a 0 de f de y1 de t é diferente de limite de t tendendo a 0 de f de y2 de t, qual que é a conclusão? Logo, limite de x e y tendendo ao ponto 0, 0 de f de x e y não existe, pelo teste dos dois caminhos. Pelo teste dos dois caminhos. E com isso a gente conclui a questão 1. Certo? Igual eu falei, tanto a questão letra A, questão 1 letra A, quanto a questão 1 letra B, são questões de provas anteriores. Quem fez aí já foi sabendo essa questãozinha aqui, certo? E com isso a gente encerra a questão 1.